Enquanto o cliente tem, como eu falei, um cenário na cabeça dele, um cenário ideal, do mundo ideal, do que ele espera alcançar com todo aquele projeto de consultoria, o consultor, em geral, ele tende a se preocupar com a forma que ele vai executar o trabalho, com os entregáveis, né? Aquilo que ele vai entregar para o cliente, com as atividades que ele vai realizar para atingir aqueles objetivos, né? Então, quando o consultor fala, eu espero que no final eu tenha esse ou aquele resultado, o consultor já começa a pensar, nossa, para eu conseguir chegar até esse resultado, eu vou ter que fazer X, Y, Z de atividades, né? Vou ter que executar essa ou aquela atividade, ou eu vou ter que entregar esse ou aquele produto, ou relatório, ou planilha, o que for, né? E aí o consultor ele foca muito nesses entregáveis, nessas tarefas e não nos resultados esperados pelo cliente. Por exemplo, né, se o cliente está reclamando que na empresa dele tem muitas reuniões, as reuniões não são produtivas, na cabeça do consultor vem logo aquela tarefa, eu vou ter que observar, participar de algumas dessas reuniões, observar como é que essas reuniões são conduzidas para ver o que está acontecendo. Já na cabeça do cliente, ele tem um resultado esperado, ele está pensando, eu preciso ter na minha empresa reuniões mais produtivas para que eu possa aproveitar melhor o tempo, o meu tempo, né, como gestor e o tempo dos meus funcionários. Outro exemplo, né, o cliente pede para o consultor implantar controles financeiros para que ele tenha uma visão das finanças. Aí o consultor logo pensa, eu vou ter que implantar aqui um fluxo de caixa, um bom fluxo de caixa, e eu vou ter que fazer então, para implantar esse fluxo de caixa, vou ter que fazer essa ou aquela atividade, vou ter que entrevistar algumas pessoas para ver se tem pessoal adequado, né, capacitado para controlar os fluxos de caixa. Então isso tudo está na cabeça do consultor, mas o cliente ele só está pensando numa coisa, eu quero aumentar, por exemplo, 30% da sobra de caixa da minha empresa. Então veja que essas duas formas de pensar, né, de analisar o cliente, o consultor sempre pensando nos entregáveis, nas tarefas que precisam realizar, e o consultor e o cliente pensando nos resultados que ele quer ter. Isso pode trazer um problema, porque o que acontece? Nessa conversa que o consultor está tendo com o cliente, onde o consultor precisa descobrir qual é a real necessidade do cliente, se tiver esses dois tipos de pensamento, o consultor vai se perder e ele vai acabar não descobrindo e não vai conseguir extrair do cliente aquela informação que ele realmente precisa. Por isso que é importante, nesse momento, o consultor colocar realmente o cliente em foco. Nesse momento, não é hora de você pensar, né, em que atividade você vai executar, né, o que você precisa fazer para atingir determinado resultado, nem quais entregáveis que você vai trazer, né, entregar nesse serviço de consultoria, mas isso você vai pensar em outro momento. Nesse momento agora é a hora de você realmente descobrir e entender o que está na cabeça do seu cliente e especificamente entender qual é o resultado, né, o que ele espera ao final daquele trabalho de consultoria.